Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Ó. Pronto. Já tô. Versículo 19. Tá. 19. Acharam? A vocação de Eliseu, tá? Muito bem. É isso mesmo. Claudete. Não, lá no... Ó. Reis 19. 19. Boa noite. Ai, oi, Lourdes. Tudo bom? Tá boa, bem? Tudo bem, graças a Deus, bem. Você tá boa? Você melhorou, Nanda? Estou melhor hoje, graças a Deus, Lourdes. Ai, que bom, graças a Deus. Vamos lá, então, gente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19, a vocação de Eliseu. Tá? Diz lá, então. Partiu, pois, Elias, dali da onde? Ele estava fugindo de Jezabel, lembra? Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Tá? Vocês lembram da última vez que nós vimos que Elias foi na caverna? Tá mudo! Alguém fechou o microfone da Nanda. Não vai dizer que fui eu, né? Não fui eu, tio. Voltou. Ó, então o que aconteceu no último? Elias foi para a caverna porque ele estava fugindo de Jezabel. Deus vai lá falar com Elias, ele chora. Daí Deus fala para ele, você está muito enganado, você não está sozinho, 7.000 não dobraram o joelho a Baal, sai da onde você está e vai ungir Eliseu. Então, o que ele faz agora no versículo 19? Hoje, ele vai indo lá ungir Eliseu. Então, vamos lá. Partiu, pois, Elias da caverna onde ele estava e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava no campo. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar primeiro a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, porque você já sabe o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Até aqui por enquanto, ok? Ok, gente? Senhor, nós te pedimos, primeiro, Senhor, nós queremos louvar o Senhor. Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor, Deus, não há palavras que possam descrever, Deus, quão maravilhoso o Senhor é. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus e porque o Senhor nos resgatou e nos fez filhos teus. Primeiro, nós te louvamos por isso, Senhor. Queremos te louvar também por Jesus, teu Filho amado, e pelo Espírito Santo, de quem somos tão dependentes. Senhor, agora nós queremos pedir a Ti, ao Santo Espírito, que o Senhor venha ministrar no nosso coração, que o nome de Jesus seja glorificado e que seja mesmo para crescimento da Tua igreja e para glorificar para sempre o Teu nome, esse estudo. Amém. Então, gente, veja só. O texto está falando da escolha de Eliseu, da eleição de Eliseu para o ofício do quê? De profeta. Por quê? Porque a gente vai ver que o ministério de Elias estava chegando ao fim. Mais para frente, não agora, a gente vai ver que Deus arrebata Elias vivo. Agora, é interessante, veja só, primeiro, que quem estava comissionando Eliseu, embora seja Elias que vai lá jogar o manto sobre ele, era Deus. Tá? Deus está chamando Eliseu. Deus escolheu ele. E agora, o comissionamento de Eliseu é diferente de muitos outros. Porque, normalmente, quando um sacerdote ou um profeta era ungido, tinha óleo, tinha isso e aquilo. Não. Elias vai e joga o manto sobre ele.
Esse manto de Elias era característico do ofício profético. Era o manto dele, não é que o manto dele tinha poder, dava choque, nada, mas era característico do ofício dele de ser profeta, tá? No caso de Elias. Então, quando ele joga o manto, ele está comissionando Eliseu para ser profeta igual ele, ou no lugar dele, no caso, né? Porque logo ele vai embora. E é o que a gente vê. Onde estava Eliseu? Eliseu, pelo jeito, era filho de um homem rico, que deveria ter uma fazenda, porque ele estava lavrando a terra com 12 juntas de boi. Era boa, era bastante, tá? Então ele devia, parece que o pai dele devia ser um agricultor muito rico. Daí o que acontece? A gente vê o seguinte, que Eliseu, eu achei tão lindo isso, porque na hora que Elias joga o manto sobre ele, ele sabe que ele está sendo comissionado para ser profeta. Servo de profeta, no caso, porque ele não sabia ainda que Elias seria arrebatado. Mas o que ele faz? Ele faz uma escolha. Ele prefere ser servo de profeta do que fazendeiro. Rico, aliás, né? Tá? E o que eu acho lindo nesse texto, que você vê o chamamento de Deus, o comissionamento de Deus para ele ser profeta e para serviço. Tá? Não é a primeira vez que Deus faz isso no Velho Testamento, onde Deus escolhe homens para si, tá? Para serem sacerdotes, ou profetas, ou reis. Tá? O que é interessante, que quando a gente vê isso, a gente vê que nós estamos no Velho Testamento e que numa nova aliança, Deus faz isso com a gente. O comissionamento de Deus, Deus continua separando homens para si. Tá? Deus continua separando homens não só para serem sacerdotes, né? Mas para serem filhos. Mas lembra quando Pedro fala que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas lá no livro de Apocalipse, quando no Apocalipse 5, onde eles começam a louvar o Cordeiro, eles falam, como que fala lá? 5. Digno és de abrir o livro e romper os selos. Agora veja só, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, povos e nações, e os constituístes reino e sacerdotes para sempre, tá? Então, quando a gente fala que a igreja, o sacerdócio da igreja, por quê? Porque a igreja trabalha aqui na terra a favor do Senhor. Lembra que os levitas no tabernáculo eram sacerdotes ministrando para os homens, tá? Mediando, aí no caso eles faziam isso, tá? Eles trabalhavam mediando lá os homens e Deus, né? Que na realidade o nosso mediador é Jesus Cristo. Mas nós somos, hoje, a igreja é sacerdócio do Senhor. Então, mas como que fica essa história de jogar o banco? Né? É uma linguagem isso, porque na realidade nós somos comissionados pelo sangue do Senhor. Na realidade, que manto que foi jogado sobre a nossa vida? O manto de justiça de Cristo, tá? Porque Jesus lá no Calvário cobriu a nossa nudez, tá? E daí, o que eu quero falar com vocês é o seguinte: se você prestar atenção no texto, você vai ver que Eliseu não parou para perguntar para Elias: você tem certeza? Quem mandou você fazer isso comigo? A não ser o que vai acontecer. Eliseu responde. Na hora ele entende que ele estava sendo chamado. Ele estava sendo chamado por Deus. Tanto que ele não discute e fala para Elias: deixa então eu correr lá, beijar meu pai e minha mãe. Agora, olha o que Elias fala para ele: vai, porque você sabe muito bem, esse muito bem que estou aumentando, o que eu fiz com você, tá? No nosso caso, é a mesma coisa.
Deus, ele faz o chamamento na nossa vida, tá? Agora, aliás, ele faz isso, ele joga, Jesus no Calvário jogou o manto, vamos dizer, da sua justiça sobre a humanidade. Mas qual tem sido a resposta do homem a esse chamamento? Entende? Elias falou, vai e volta, porque você sabe o que eu te fiz. Você vai sair desse campo e desse arado. Na realidade, o que Eliseu estava fazendo com Elias está fazendo com Eliseu, era jogar ele num outro campo, agora que seria o campo do Senhor, e um outro arado agora, não mais o arado da junta dos bois, tá? É o outro arado. Mas ele estava sendo convocado para serviço. No caso, ele atendeu prontamente, mas a gente vê que nem todo mundo responde ao chamado do Senhor, tá? Eu quero ler com vocês, antes de falar dos que não respondem, lá em Lucas 9, quer ver? Fala sobre essa convocação de Deus na nossa vida. Lucas 9. Eu estou aproveitando o texto para falar que, da mesma maneira que Eliseu foi convocado para trabalhar para Deus e ser de Deus, nós também somos convocados e Deus também faz esse chamamento na nossa vida, tá? Numa escala bem maior. Lucas 9, versículo 57. Ó, Jesus põe à prova aqueles que querem seguir. Indo eles caminho afora, quer dizer, Jesus e os discípulos, alguém no meio da multidão disse para ele, ô Senhor, seguir-te-ei para onde o Senhor for. Jesus respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse, vem, olha Jesus convocando. Ele, porém, respondeu, mas primeiro eu vou sepultar meu pai. Gente, sepultar meu pai era diferente do Eliseu, que falou, vou lá beijar meu pai. Sepultar o pai significa, eu vou esperar meu pai morrer. Depois que meu pai morrer, que eu enterrar meu pai, eu vou atrás do Senhor, tá? Então, isso significa o quê? Olha o que Jesus fala para ele. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega já o reino de Deus. Outro disse ainda, seguir-te-ei, Senhor, mas primeiro eu vou despedir da minha casa. Despedir dos de casa também era a mesma coisa, não era vou e volto. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Tá? Significa o seguinte, você veio, você experimentou, você quer andar comigo, ou você anda comigo e larga tudo, ou você fica lá. Eliseu o que fez? Eliseu largou tudo, porque ele entendeu que o chamamento que ele estava recebendo era maior do que a fazenda que ele tinha e maior do que tudo que ele tinha. Daí você vai falar assim, muitos rejeitam esse chamamento, muitos rejeitam. Vamos lá na palavra de Deus. Na realidade, a rejeição a esse chamamento começou no Éden. Os primeiros que rejeitaram foram Adão e Eva. Tá? Só Deus, na sua infinita misericórdia, é que decidiu insistir com o homem. Mas lá no Velho Testamento, você vê vários exemplos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Lembra de Esaú e Jacó? Esaú era o primogênito, não era a gente. Ele estava sendo chamado para quê? Para ser o primogênito, que era uma honra elevadíssima, porque ele seria patriarca ele seria, igual ao seu pai, tá? E outra coisa, ele seria sacerdote do lar, e ele seria ali, papo a papo com Deus. Ele rejeitou por um prato de lentilha. Aí está o exemplo de um homem que rejeitou o chamamento. Outro que rejeitou. Daí você vai falar assim, puxa, ele rejeitou a primogenitura. Mas aqui a gente está falando de um profeta. Lembra Balaão? Balaão era um profeta. Mas o que ele faz com o seu chamamento? Ele joga fora. Porque quando o rei chama Balaão para amaldiçoar Israel, ele até que vai. Ele dá dica para o rei como destruir Israel. Então, Balaão era um profeta e rejeitou o seu chamamento. Eu não estou falando de um monte, hein, gente? Estou pegando exemplos bem gritantes. Outro que eu coloquei, Saul.
Saul foi chamado, gente, como rei, lá no caso, Deus deu a oportunidade para Saul ser como Davi. Ele também rejeitou esse chamamento. Isso no Velho Testamento. E no Novo Testamento, a gente tem um exemplo clássico de quem rejeitou o chamamento, que foi Judas Iscariotes. É ou não é? Rejeitou. Agora eu pergunto para você, sempre que a gente fala de Eliseu, de Esaú e Jacó, a gente fala assim, Esaú não viu, não entendeu, não valorizou, e Jacó perseguiu. Jacó falou, não, eu quero esse negócio, tá? Eu quero esse negócio, claro que eu quero. Ele fez, lutou de tal maneira que no coração de Jacó e aos olhos de Deus, Jacó era já o primogênito, aos olhos do Senhor, entende? Ele era vocacionado para isso. E daí, a gente fica pensando assim, por que então que muitos não conseguem ver esse chamamento? Ó, lembra quando Jesus está lá no monte, ele olha para Jerusalém e fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, lembra? Quantas vezes, hein, te chamei e quis juntar você como uma galinha junto aos pintainhos, mas você não quis. Jerusalém rejeitou o chamamento do Senhor, tá? E daí, gente, estou falando de chamamento, tem duas coisas. Tem um chamamento para salvação, Deus me chamou para ser salvo, tá? Mas o que eu tenho que estar consciente é ver a excelência desse chamamento, dessa vocação, que foi o que Eliseu viu. Entendeu? Eliseu viu a excelência disso. Então, ó, Pedro viu. Falou assim, não, vou largar, segue-me. Eles seguiram o Senhor. Largaram tudo, largaram o barco, largaram os peixes. Quer ver outro que viu? Qual que era o Mateus? Mateus que negociava, que era publicano, lembra? Negociava, Mateus ganhava dinheiro. Largou tudo. Por quê? Porque ele viu a excelência do chamamento. Gente, dá para entender por que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz, eu citei isso a semana passada, eu vou repetir. Lá no capítulo 1, escrevendo a carta aos Efésios, ele fala, ô igreja, igreja laboriosa, igreja boa de obras, não estou falando de Apocalipse, hein? Estou falando Paulo. Paulo dizendo para a igreja de Éfeso, tudo que vocês estão fazendo é digno do quê? De louvor. E ele elogia a igreja. Só que lá no versículo 18, ele fala assim, no capítulo 1, mas eu oro para que, além disso que vocês estão fazendo, Deus ilumine o coração de vocês, para que vocês possam entender a glória, o privilégio e a honra que há nessa vocação, tá? Que vocação? Esse chamamento, tá claro? Então, isso, é o que eu estava falando para vocês. O que Deus fez com Eliseu, Deus faz com os homens e faz com a igreja. Mas nem todos conseguem responder e ver a excelência de fazer parte, entendeu? Do corpo de Cristo, ou de ser chamado por Cristo para ser dele, tá? Então eu pergunto para você, será que todo mundo responde da mesma maneira? Tá claro? Paulo, quando ele, lá na carta aos Efésios, ele fala da carreira cristã, ele fala assim, ó, quer saber, gente? Eu prossigo para o alvo. Ele fala, eu tenho um alvo, um foco hoje da minha vida. E sabe qual é? Eu tenho ó, que ele chama, eu tenho uma soberana vocação, que é a carreira cristã. Ele chama isso de soberana vocação, gente. Gente, que o Espírito de Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo não deixe a gente perder ao longo da nossa vida, dessa caminhada, minimizar esse chamamento, entende? Porque, olha só, a vocação de Eliseu. Ele foi vocacionado para ser profeta. A igreja foi vocacionada também para ser
sacerdócio santo aqui na terra e vocacionada como filho de Deus. Então, o que a gente tira desse texto tão pequenininho aqui? A excelência que há no nosso chamamento. Porque, presta atenção, não foi Elias que escolheu Eliseu. Prestaram atenção? Elias estava na caverna, discutindo com Deus. Deus falou, Elias, eu separei um fulano lá. Sabe onde ele está? Ele está lá na fazenda do pai dele. Está com um monte de boi lá. Vai lá e convoca ele. Elias vai e joga o manto. Gente, quando Elias joga o manto, Elias já estava ungindo ele para ser profeta. Isso é demais, não é? Joga o manto. Daí você fala assim, pô, que manto mágico. Que manto mágico. Não, era o ato profético. E esse manto, no nosso caso, são as vestes de justiça de Jesus Cristo em nós, que foram lançadas no Calvário para homens que aprouve a Deus separar para ele. Não é demais, gente? É demais? É demais. Sabe, eu tenho raiva de mim quando eu perco isso de vista. Porque, sabe, tem hora que a gente perde de vista isso. E é tão bom quando a gente está cheio da glória de Deus, né? Assim, quando a gente está quente, vai. Mas quando a gente esfria, realmente é muito ruim, Nanda. Transbordando. O Duda falou. Sabe, Rê, eu perco muito de vista. Sim, então, todos nós. Não é? Então, o que a gente faz quando isso acontece na nossa vida? Porque nem sempre o nosso coração está queimando, ardendo, está vibrando, né? Sim. Mas daí é aquela coisa, não, eu tenho que trazer à memória, pela fé, a verdade. Porque eu estou vivendo uma circunstância que está me embaralhando. Isso. Mas a minha realidade de verdade é outra. Entende? E daí você fala isso e pensa nisso, por quê? Por fé na palavra. Entende, linda? E é isso que tem tirado a gente do buraco, Regina. É ou não é? Claro. É o que tira a gente do buracão, Regina, da desesperança, da falta de tudo, de perspectiva, que você fala, não, isso daqui está acontecendo, mas eu tenho outra realidade acima dessa. Tá? Eu posso estar com a junta de boi aqui, haja campo, e ara campo, e aí pega o boi, e tira o boi, tá? Mas daí você pensa assim, pô, acima do boi, tá? E desse arado, tem uma coisa mais excelente, eu sou filho de Deus, tá? Aconteça o que acontecer hoje, se acontecer o que acontecer, eu estou com ele, eu sou filha dele. Então, isso é a nossa esperança para prosseguir aqui na Terra. E é isso que a igreja não pode perder de vista, né, Rê? Não pode, bem. Nós não podemos perder de vista isso daí. Não pode. Nós temos que guardar no fundo do nosso coração a excelência do nosso chamamento. Sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, que Paulo está falando aqui, lá nós estudamos, o Fábio deu esse estudo lá, a primeira igreja que a gente estudou. O que aconteceu, Fábio, com essa igreja? Perdeu o primeiro amor. Perdeu, não perdeu, bem? Perdeu de vista isso. Perdeu Não feio. é? Ela só ficou na junta de boi, não foi? Ela tinha tudo menos o amor, que é o mais importante. E não tinha Jesus. Ela perdeu isso. Jesus falou, escuta, como é que é? Você está fazendo tudo e eu. Mas eu acho que as 7 igrejas, na verdade, somos nós. Tem dias que a gente perde o primeiro amor. Não, tipo da igreja, sim. Né? Sim. Mas a gente... Tem dias que a gente está morno. Deus o livre. Que aí espero que Jesus não volte nesse dia. Que ele vai vomitar a gente. É verdade, mas a gente não pode perder de vista isso. Não podemos perder, gente. Então, vamos lá na história. Tá? Alguém tem que fazer alguma pergunta, algum comentário? Tudo certo. Não? Não, Fábio? Ninguém? Tudo Bom, certo. então vamos lá. Eu estou falando de Eliseu, não estou? Lembrando vocês que, na realidade, nessa hora, o Elias ainda era o profeta, tá? Eliseu vai ser servo de Elias, tá? Mas ele ainda não foi arrebatado, Elias, tá bom? E daí,
para não perder a sequência, vocês lembram que a semana passada a gente viu lá os profetas de Baal, e a gente viu a história de Acabe. E agora, no capítulo 20, que eu vou fazer uma enxugada bem grande para vocês, o que a gente vai ver? Na minha Bíblia fala assim, ó, parece que é uma história. Acabe derrota os sírios, porque o que a gente vai ver aqui relatado é uma guerra. Mas, na realidade, eu vou dar outro título para isso. Na realidade, aqui no capítulo 20, você vai falar sobre a misericórdia de Deus. Por quê? Porque a gente vai ver a misericórdia de Deus ainda na vida de Acabe. Você vai ver que com tudo que Acabe fez, com todo o que ele fez o povo pecar, com aquela mulher miserenta lá que estava com ele, lá com os profetas lá de Baal, eles não se quebrantaram, Deus vai dar outra chance para Acabe. Como que ele faz? Ele vai entrar numa batalha. Com quem? Com um homem chamado Ben-Hadad, que é rei da Síria, tá? E nessa batalha, Deus vai mandar um profeta falar com Acabe, dando uma oportunidade para ele se arrepender. Mas ele fracassa, ele não se arrepende. Esse Ben-Hadad era vizinho lá, vizinho de Acabe, tá? E ele, não vou ler o capítulo inteiro, ele vai guerrear contra Israel, estou falando do Reino do Norte, e olha no versículo 1, quantas pessoas tinha com ele. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele, brincadeira, 32 reis, e cavalos e carros. Ele vai e cerca Samaria, que era a capital do norte, tá? Daí o que a gente entende quando a gente lê o texto, que de alguma maneira Acabe era vassalo dele. Ele era como se fosse senhor, não sei por quê que Acabe estava nessa posição, mas Ben-Hadad faz uma exigência para ele agora. Olha a besteira que ele vai falar, quer ver? Olha no versículo 3. Assim diz Ben-Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Ele manda falar isso para Acabe. Agora, olha o que Acabe responde para ele. Respondeu o rei de Israel e disse, seja conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo que eu tenho. Entendeu? Daí ele falou, vou pegar tudo então. Ele falou, você me entrega a sua prata, seu ouro, tua mulher e seus filhos. Quer? E daí você vê que ele acaba se submetendo a esse rei. Ele não tem fé, gente, ele não tem fé nenhuma para ser diferente. No versículo 11, olha para o lado que eu dei, ele começa a falar, vou ganhar guerra, o Ben-Hadad fala. Daí no versículo 11, Acabe fala assim para ele, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se cinge. Vou encurtar a história para você. Sabe o que Acabe fala para ele? Não conta com o ovo de barriga da galinha. Se está cantando vitória, muito cedo você não sabe o que vai acontecer com você. Versículo 13. Deus envia um profeta. Olha a misericórdia de Deus na vida de Acabe. Estou pulando. Eis que um profeta se chegou a Acabe. Estão lembrando de quem eu estou falando, de Acabe. Rei de Israel, lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Está dando para entender isso? Deus, a gente vai pensar, era para tacar fogo em Acabe. Porque Acabe era idólatra. Ele está numa guerra, ele não pediu ajuda de Deus. Pelo contrário, ele vai e ajoelha diante do rei da Síria. Deus, na sua misericórdia, estende a sua mão, manda um profeta lá e vai dar oportunidade para ele. Agora, quando eu quero esclarecer uma coisa muito interessante com vocês aqui. Quando Deus fala para ele, eu vou dar vitória para vocês, quem, na realidade, vai guerrear essa guerra é o Senhor, tá? É o Senhor. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. O que o Senhor vai fazer nesta guerra? Ele vai falar assim,
vai matar tudo. Eu não quero nada desse povo e não quero ninguém vivo. Vocês lembram, uma vez na história, vamos ver se vocês lembram, lá atrás, uma vez, Deus manda Saul lutar contra um rei chamado Agag. E ele fala para Saul, vai lá, Saul, mata tudo, não pega nada, nem galinha, nem ovelha, eu não quero ninguém. Você vai falar assim, mas por que Deus era tão drástico? Ele fez isso com Jericó. Havia uma coisa que a gente chama de guerra santa para Deus. Em hebraico, essa palavra se chama herem. Herem. Quando a guerra era herem, significava consagrada a Deus para destruição. Se Deus vai fazer herem contra a Síria, significa que a Síria foi consagrada a Deus para destruição. Não pode nada sobrar dessa história. Saul desobedeceu. No herem, ele conserva o rei Agag vivo. Lembram disso? Samuel teve que chegar lá e chegou atrasado e falou assim, e aí, Saul, matou todo mundo? Saul falou, sim, fiz tudo o que o Senhor mandou. Samuel falou assim para ele, mas escuta, eu estou escutando barulho de gado. Ah, sabe o que é, Samuel? Eu guardei o melhor do melhor para oferecer para o Senhor. Gente, como é que poderia oferecer o melhor do melhor para o Senhor de algo que Deus já tinha dito que era maldito? Era maldito, por isso eu vou queimar esse negócio. Não só ele ia querer consagrar a Deus aquilo que Deus tinha decretado como maldito, como ele guardou o rei Agag. Vou dar vida para o rei Agag. Samuel teve que chamar Agag e cortar ele, esquartejar ele. Porque era o herem de Deus. Aqui a história é igualzinha. Deus vai aplicar o herem. Sabe o que ele faz? Deixa eu achar o versículo. Versículo 32. Olha, depois da guerra, Deus dá vitória para ele. E escuta só. Então se cingiram com um pano de saco pelos lombos os reis, que queriam pedir misericórdia agora para Acabe. Puseram cordas na cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram, diz o teu servo Ben-Hadad, que tinha fugido da batalha, poupa minha vida. Disse Acabe, você ainda vive? Pois és meu irmão. Entende? Ele, em vez de matar Ben-Hadad, que tinha feito a maior desgraça no povo dele, ele guarda. Eu vou contar uma coisa para você. Você vai falar assim, ah, mas coitado, ele teve misericórdia. Deus sabe o que está fazendo. O fato dele ter deixado esse homem com vida causou muita morte, muita destruição no reino do norte, e foi um dos motivos do povo ir para cativeiro. Por quê? Porque não sobrou nada. A Síria detonou Israel, porque esse homem ficou vivo. Mas sabe, você olha assim, você fala que bonitinho, ele teve misericórdia. Não é para ter misericórdia? Parece. Mas não é. Foi um jogo. Parece misericórdia. Parece, mas não era, tive um ordinário. Claro que Sabe o não. que aconteceu? Ele queria fazer aliança com Haddad para derrotar a Assíria, que era um império que ele não conseguia derrotar sozinho. Então ele pensou, vou deixar esse cara vivo, lá para frente. Não vou me fortalecer. Claro, lá para frente, eu dou um jeito. Foi uma conveniência política o jogo dele. E não foi misericórdia. Eu quis passar isso aqui para justificar o que vem agora. Tá? Então, o que você viu no texto? A escolha de Eliseu, você vê a misericórdia de Deus dando oportunidade para Acabe, e agora nós vamos num texto... E ele tem oportunidade e enfiou no nariz. Enfiou no nariz. Agora a gente vai num texto extremamente conhecido, que é a vida de Nabote. Tá? Vamos lá no capítulo 21. Tá? Fala bem. Nanda, Oi. Nanda, Oi. deixa eu ver se eu entendi. O rei da Síria, tá? Ele vai até Acabe, né? Isso.
E aí ele diz que, ó, eu quero os melhores filhos, né? E ele simplesmente entregou. Ele falou, tá bom, são teus. Que reizinho é esse, né? E aí, mesmo assim, Deus falou que iria estar com ele e ele iria guerrear contra a Síria e ia ganhar. É isso? Ele mandou o profeta para falar, não faz isso não, eu vou ganhar a guerra para você. Não precisa dar seus filhos. Tá, entendi. Entendeu? Só que era uma guerra de Deus, ele não podia deixar Ben Haddad vivo. A guerra, tá. Entendeu? E aí, depois da guerra, ele poupou o rei. Entendi. Igualzinho o Saul. Isso, igual Saul. Olha o 34. Ben Haddad disse a ele, as cidades que meu pai tomou do teu pai lá atrás, tá? Monta os teus bazares em Damasco, eu vou devolver para você. Parece misericórdia. Como meu pai fez em Samaria. E eu disse, Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e despediu. Tá dando para entender? Me devolve a terra, eu te deixo vivo e vamos fazer uma aliança. Mas Deus tinha falado, não faz aliança com ele, mata ele. Tá? Então, Deus ganhou a guerra para ele e ele não estava nem aí. Porque esse Ben Haddad depois se fortalece e ferra Israel lá na frente. Tá? É isso aí mesmo, linda. Mas o que eu quis destacar aqui nesse texto? A misericórdia de Deus. Sim. Tá? A misericórdia. Claro que Deus estava vendo não só a vida de Acabe, mas Deus estava vendo a vida das tribos. Eram 10 tribos na mão desse homem. Você vê por causa de um líder, 10 tribos foram para cativeiro assírio. Não é demais isso? Tá, Nara? Desobediência. E daí ele nunca viu Deus, né, Nara? Nunca viu Deus. Não, porque se Deus falou que ele iria ganhar, sabe? Mas ele não estava interessado em Deus. Não. Ele não queria o reino de Deus, ele queria a política, até sei lá o que se chama. Isso aqui é orgulho, é vaidade. Poder. Poder. Já pensou? Um rei libertar um grande inimigo, todo mundo ia falar, nossa, como ele é bonzinho. Entendeu? E, sabe o que é? Daí o profeta, eu podia falar isso para você, lê o 42 e 43. 42. Assim diz o Senhor, porque soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da vida desse homem. E o teu povo, olha que judiação, gente, as 10 tribos em lugar do povo desse homem. Foi-se o rei de Israel, pensa que ele ficou com medo, para a sua casa desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Tá? E ficou com raiva ainda do que Deus falou para ele. Na verdade, ele queria a independência de Deus, ele não queria. Ele queria fazer tudo por conta própria, ele não queria, ele queria a independência de Deus. E Nara, olha que dureza. Em vez dele morrer, quem vai morrer é você. Em vez do povo dele ser prejudicado, é o teu povo que vai ser. É o que eu falei, a consequência pegou as 10 tribos. Tá? As 10 tribos. E tá sim de líder assim. Tá sim. Ontem nós falamos sobre isso, né, Lê? Falamos. Líder hipócrita. Muito hipócrita, não é convertido, é mau, usa o reino de Deus para lucro. Mas tem palavras, sabe, a Bíblia, ele tem uma posição boa, mas é hipócrita, não é convertido. Não é. Era um que não era convertido. E apóstata, sem vergonha. Não é convertido mesmo, é bode. Olha lá. 21, a vinha de Nabote. Olha a maldade agora. Agora vai aparecer ele com a mulher dele. Acabe a mulher dele. Sucedeu que depois disto, tá? O seguinte, Nabote, que era o jezreelita, morava em Jezreel. Jezreel. O quê? Elias também não era de Jezreel? Não, é Tesbita. Ah, tá. Esse Jezreel é uma cidade onde o rei tinha um palácio de verão, tá? Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio, tá vendo? Ele, na realidade, ele morava em Samaria, aqui tinha outro palácio. Que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel, era um outro palácio.
Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está perto do lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, olha que demônio, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porque ele não fez outra, não, ele queria aquela, tá? Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me, Senhor, que eu dei a herança dos meus pais. Na realidade, gente, bom, depois eu falo. Então, Acabe veio desgostoso, claro, e indignado para sua casa, mimado, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na sua cama, Ridículo. voltou o rosto e não comeu pão. Por quê? Ele fazia como que eu vou dizer? Biquinho. Com a mulher dele. Com a mulher dele. Porque ele era mimado mesmo. Porém, vindo lá Jezabel, sua mulher, ter com ele, ele disse: que isso que tens assim desgostoso teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita. Ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outro em teu lugar. Porém, ele disse: não te darei a minha vinha. Versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então, por enquanto, até aí. Gente, veja só. A vinha de Nabote era herança do pai dele, mas antes de ser herança na lei, na realidade, era de Deus. Porque lembra que Deus dividiu a terra em pedaços e deu um pedaço a cada um. Então, na realidade, a herança que Nabote tinha era de Deus. Gente, Deus era muito rigoroso com essa questão de terras, muito rigoroso. Por que ele era rigoroso? Pelo seguinte, porque a terra era dele. E Deus prestava tanta atenção nisso, ele me dava, por exemplo, uma terra, eu não podia vender. Eu não podia vender essa terra nunca, porque essa terra seria dos meus descendentes. O que eu poderia fazer era arrendar a terra. Mas essa terra voltaria para mim ou para o meu descendente. Deus estava fazendo o quê? Preservando a terra para o seu povo. Tá claro? É que nem você alugar uma propriedade sua. O cara, o inquilino sai, continua sendo sua. Era isso que estava acontecendo lá. Tá? Então, ele tinha temor do Senhor. Quando ele olha lá a vinha, jamais Nabote ia dar para ele. Porque Nabote sabia de quem era, né? Claro, e conhecia a lei. Ele sabia que ele não podia fazer isso, que a terra era do Senhor. Mas isso é coisa do capeta. O diabo faz isso na nossa vida. Não é? Ele tenta roubar aquilo que o Senhor nos deu. Ou então, fazer você vender para ele. É ou não é? É. Não é? E daí o que acontece? Você vai vender herança do Senhor para quem? Para o capeta? Não vai. Mas você tem que ter consciência que é a coisa de Deus. E Nabote tinha essa consciência. Mas ele, o que ele queria? Acabe era mal, tá? E ele cobiçava as coisas. E daí, eu vejo assim, ó, ele já não tinha noção do que era certo e errado, esse homem, né, gente? Ele não tinha noção. O que ele queria, ele batia o pé, que nem uma criança mimada, e fazia o quê? Olha a hipocrisia desse homem. A mulher dele é que tomava as rédeas. Então, em vez de ele chegar diante do povo e falar: fui eu que fiz isso, ele se escondia atrás dela. Ela fazia as coisas e ele ficava lá com um cara de coitado, de vítima. Tá? Ele sabia que se ele fizesse isso, ela ia tomar a frente e ela ia matar Nabote. Mas ele, para não falar que não matou, ele deixou ela fazer. Tá? E agora, olha o pior. Ela, quando fala para ele: eu vou te dar a vinha de Nabote, ela sabia mais ou menos da lei de Israel. As leis. Ela vai usar a lei para fazer esse trambique, gente. Olha o que ela faz. Isso que ela está fazendo, ela fazia parte da lei, ó, versículo 8. Escreveu cartas em nome de Acabe, como se fosse ele. Selou-os com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, lá em Jezreel, e habitavam com Nabote.
Isso fazia parte de qualquer processo que ia ser realizado na lei de Israel. Ela está fazendo de acordo com a lei. Olha agora o pior. E escreveu nas cartas dizendo, apregoar o jejum. Pode. Ainda manda o povo jejuar. E trazei a Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, olha só, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Foi a maneira dela achar para matar esse homem. Por que foi a maneira? Ela sabia que a pena para blasfêmia contra Deus era a pena de morte. Então ela contrata 2 testemunhas para matarem a Nabote, tá? Para falar que ele blasfemou. Depois leva ele para fora e a lei fazia o quê? Manda apedrejar. Apedrejar para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam fizeram exatamente como Jezabel lhes ordenara. Agora, dá licença. Eles sabiam quem era Jezabel. Sabia que Jezabel era lá a mulher de Acabe, que tinha os profetas de Baal e de Azerá, lembra? Mas o que eles fazem? Faz o que ela manda. Você acha que eles não conheciam Nabote? Eles não eram colegas de Nabote, tá? Mas eles fazem conveniência. É aquilo que eu falo, o povo vai atrás, tá? Olha no versículo 12. Apregoaram um jejum. Gente, jejum para matar o homem. E trouxeram a Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente de Nabote e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Olha que assassinato. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe, Acabe, levanta agora e vai tomar posse da vinha de Nabote, o jezreelita. Aquela que ele recusou te dar por dinheiro, porque Nabote já não vive, mas agora está morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, olha, gente, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, e desceu numa boa, fazendo o quê? Foi tomar posse da vinha de Nabote. Só que ele não esperava um detalhe. Quando ele vai lá, bonitinho, que ele pisa na vinha de Nabote, quem está lá? Elias. Acabou com ele, ó. Versículo 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel que habita em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, mataste, e ainda por cima tomaste a herança, dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, brincou, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias, já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre de Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, ó Jeroboão voltando aí, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, que foi horrível, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, os cães comerão a Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe, na cidade os cães não comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Quer dizer, o que Deus está falando? Não vai ter mais descendência de Acabe, e não vai ter, e você vai morrer como? Quer ver, gente? Eu vou ler para vocês. Isso aconteceu de imediato. 3 anos depois, está no capítulo 22, versículo 35 a 38. O que está acontecendo? Acabe está numa guerra, está lá numa guerra lá.
O que acontece? Dentro da guerra, um homem vai, solta uma flecha ao acaso e pega Acabe. Versículo 35. A peleja tornou-se reída naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro, morrendo, de fronte dos sírios. Está vendo de quem? Os sírios. Então, mas à tarde ele morreu, porque ele estava perdendo muito sangue. O sangue que ele perdeu, que corria da ferida, foi para o fundo do carro, começou a encher o carro lá, aquele carro, né, dele. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram o rei para Samaria, onde sepultaram ele. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, conforme a palavra que o Senhor havia dito. As prostitutas banharam-se nessas águas. Gostou, gente? Gostou, gente? Agora veja só. E Jezabel? Jezabel, vai lá comigo no segundo livro de Reis, capítulo 9. Gente, a história de Jezabel, não estou lendo inteira, eu vou falar, mas depois eu vou ler o versículo. Jezabel estava ferrada, porque Jeú entra lá no reino de Israel, lá para frente, vocês vão ver, e Jeú era fiel ao Senhor. E ele entra a fim de matar Jezabel mesmo. Diz que Jezabel tentou seduzir Jeú. Olha o que ela faz. Era assim, imagina a cena. Ela estava no terraço da casa dela, num terraço alto, aonde havia telhas assim, aonde ela apoiava o braço. E Jeú está entrando na cidade para tomar posse da cidade. O que ela faz? Ela se pinta muito maquiada para que Jeú olhasse para ela e falasse: nossa, tá? Mas o que acontece? Ela cai a telha. Jeú vai para cima, quem que está lá? Jezabel. Ele fala: quem é de Deus, joga essa mulher daí para baixo. Nunca ela podia imaginar que ela ia ser lançada de lá de cima e que Jeú ia matar ela. Então, olha agora, 9:30. Olha a profecia, diz que o cachorro vai comer ela, não é isso? É, e come. Então, vamos lá. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soro, olha lá, se pintou em volta dos olhos, tio, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Inri que matou o seu senhor. Ela vai tentar falar com ele. Levantou-lhe o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então ele disse: lançai-a daí de baixo, lança-la para baixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede, os cavalos, e Jeú pega o carro e passa por cima dela e atropela ainda. Entrando ele foi comer e beber. Daí ela ficou lá, gente. Ela ficou lá, atropelada. Daí ele fala assim: gente, vai lá olhar aquela maldita e sepulta ela. Porque, afinal de contas, ela é filha de rei. Ela era filha de Onri. A Eva vai sepultar o quem? Olha só. Foram para sepultar, versículo 35. Porém, não acharam dela senão a caveira. Por quê? Porque a caveira, os pés e as mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o presbítero, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Tá? Os cães haviam comido ela. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Brincou, gente? Então, veja só. Ai, agora eu não acredito. Quer ver? Eu quero ler uma coisa para vocês. Olha isso. Olha isso. Então, você está sabendo de toda essa profecia, né? Então, você viu que ele vai morrer, tudo isso. Versículo 25 do capítulo 21. Versículo 25. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Ele se vendeu, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Tá vendo que dá para casar com Jezabel, bem? Tá vendo, Fábio?
Me mandar detonar a Jezabel. Ó, que fez grandes abominações segundo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor falou fora de diante dos filhos de Israel. Agora veja o 27. Tendo Acabe ouvido essas palavras, quer dizer, você vai morrer e sua mulher também, o que ele fez? Disfarçado, mas fez. Cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em sacos e andava cabisbaixo. Acredite ou não, olha só o 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? A misericórdia de Deus, gente. Portanto, viste que se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho, e o trarei para a sua casa. Quer dizer, Deus ainda teve misericórdia, e ele não chegou a ver muito do juízo de Deus. Por quê? Porque ele foi lá se humilhar perante o Senhor. Tá? Por que eu não pulei isso daí? Porque, gente, essa atitude de Acabe, as decisões que Acabe tomou, refletiram no futuro do Reino do Norte. Tá? Então, o Reino do Norte foi de mal a pior. Depois dele, daí piorou. E aí ele foi deixando seus inimigos na terra, e daí isso, lá no final do segundo livro de Reis, acaba com... Não, antes do segundo livro de Reis, lá no meio, você vê que 150 anos depois, quase 200, o povo é destruído pelo Império Assírio. Porque Deus falou que isso iria acontecer. Lembra? O povo dele vai ser preservado e o seu povo vai ser castigado. Então, a influência de Acabe na história de Israel foi muito horrível, tá? Relevante em que sentido? Destrutivo. Mas, gente, lembra que no Reino do Norte houveram 19 reis maus? Lembram disso? Acabe diz que nunca houve um rei como ele. Ele foi horroroso. Os outros também foram. Mas acontece que no período que Acabe reinou, houve muita idolatria, muita apostasia, por causa de quem? Porque ele era casado com Jezabel, ele era um rei fraco e deixou. E isso veio. Agora, tudo isso, não sei se vocês estão percebendo, em todo o livro, nunca faltou um profeta. Nunca faltou um profeta que fosse falar. Nunca faltou um profeta que fosse alertar o povo de Deus, tá? E o rei dizendo, não é assim. Deus estendeu a sua graça, estendeu a sua misericórdia até o final. Mas mesmo assim, eles não cederam. Então, o que a gente vê na história, gente? Dá para entender. Essas 10 tribos, nunca mais elas foram reunidas. Sabia? Como foi Judá que voltou do cativeiro. E daí você vai perguntar assim para mim, e aonde estão essas 10 tribos hoje? Espalhadas até em Israel. Mas os Manassés, Benjamim, Azer, Gade, estão nos Estados Unidos, um pouco não aqui, um pouco ali, está dando para entender? Vão voltar para a terra? É o que eles pretendem. Mas o que aconteceu? Eles se espalharam. E daí são israelitas que estão em terra estranha, como consequência do pecado e do cativeiro assírio. Tá, gente? Isso daí é demais. E daí você chega no final do livro de Reis, tá? Do primeiro livro de Reis. Fernanda? Fala. E tem um detalhe também, que quando você estava falando sobre a terra, né, que a terra era do Senhor, né, mas você vê que até dentro de Israel tem muçulmanos lá no Domo da Rocha. Tem. Então, eles estão lá dentro uma terra que é do Senhor. Sim, só que tem um detalhe, você não convence ele. Porque, segundo eles têm direito, porque eles são descendentes de Abraão. Sim. E eles consideram, né, Nara, que Isaac não é o escolhido, e sim Ismael. Ismael, é. Entendeu? Então, eles não se veem como usurpando a terra de Israel. Mas o Senhor deixa, né? O Senhor deixa eles, e eles estão bem lá no lugar onde Moisés foi sacrificado
ficar bem ali. E tomando, olha, como que eu vou dizer? Estendendo os braços para que o templo não fosse reconstruído, tá? Agora, Nara... Até a hora que o Senhor mudar isso, né? Então, Nara, Deus poderia não ter deixado acontecer isso. Sim. Concorda? Sim. Deus poderia tacar fogo naquela mesquita lá e etc, etc. Primeiro, né, Nara, que às vezes a gente fala, não, está ocupando o lugar do templo, está ocupando o lugar do templo. Mas, Nara, que templo? Não vai valer nada do templo. Não tem. O povo, o doido aí fez até uma réplica do templo de Salomão. Oi. Já que o templo, nós somos o templo. Você vai pegar esse povo e o povo torcendo para fazer o templo da Israel. E por isso que Jesus falou, eu vou reconstruir em 3 dias. Foi quando ele ressurgiu. E, né? Nara, se você vê, o mundo na expectativa. Então, o povo também não vê. Não vê, não. Não vê. Não é? Como o povo não vê o domínio muçulmano, quer dizer, não faz nada, deixa ficar. Israel está lá se debatendo sozinho. Porque Deus está guardando, né? Mas o templo que eles tanto querem construir, e que a gente fala, foi usurpado, e parece que a gente quer defender o templo. Para mim, o único interesse do templo que eu tenho é quanto mais fazer logo, porque para mim, se o anticristo vai aparecer lá ou não vai, eu não sei, entendeu? Então, para mim, é como assim, apressar-se a volta do Senhor. Mas, fora isso, pode pôr ouro na parede, na parede, na parede, na parede. Eles vão sacrificar? Não é? É a mesma coisa. Nós, que temos Cristo, pegar e vamos matar um cordeiro. Como Exato. tem igreja... Sacrifício, nosso pecado, é coisa. Como tem igreja que faz na ceia. Vamos fazer uma ceia, o quê, Ti? Judaica. Mas tem, tem. A roupinha, eles põem tudo, eles fazem tudo igual. Eu falei, uai, não entenderam o sangue de Cristo, não entenderam. Só não mata o cordeiro, se é que mata e a gente não sabe, tá? Mas o resto é igual. Agora, para nós, é obsoleto, isso já foi, nós estamos numa nova aliança, né? Numa nova aliança. Agora, Deus está no controle de todo esse rolo? Tá. O Senhor permitiu que os muçulmanos fizessem a mesquita ali. Ele permitiu. Sim. Porque a gente sabe, porque ele disse que nós é que somos o templo. Verdade. E eles estão esperando que esse templo seja reconstruído. Nara, então, tanta coisa a gente não entende, né, Nara? Mas você vê que Deus está conduzindo a história, e nesse conduzir dele de sobe muçulmano, desce muçulmano, faz isso, aquilo, Deus, como que eu vou dizer? Ele vai levar tudo para aplicar sua justiça, revelar sua justiça, sua santidade, e é dessa maneira que ele vai fazer. Não é dentro da nossa cabeça, né? Porque, como que Deus fala, os seus pensamentos não são os meus. Não são os meus pensamentos, São muito mais elevados. Sim, né? ele é onipresente, onisciente, né? E é assim, ele sabe, ele conhece o que está na nossa mente, na mente de todos, e nas coisas que estão acontecendo lá, tem coisas que ninguém sabe que acontece. Ninguém Exatamente. sabe, tem muita sujeira acontecendo, e o Senhor tem conhecimento de tudo. Claro, uma coisa que chama a minha atenção, Nara, que já fui 1000 vezes já perguntaram isso para mim, não digo 1000, mas um monte, mas, Fernanda, que Deus é esse que decretava o Herém? O Herém tinha galinha, passarinho, criança, bebê. Exato. Tá? Muitas pessoas perguntaram isso para mim, que nem Jericó. Jericó foi completamente destruída. Acã pegou a capa lá, que em vez de destruir, e você viu o que aconteceu lá. Entendeu? Para Deus, na realidade, é aquilo que eu falei. É maldito, como tudo do pecado torna maldito. Entende? Sim. Agora você vai falar assim, mas Deus não é um Deus de amor, de misericórdia, um Deus perfeito. Ele é.
Ele é tanto que ele é um Deus de misericórdia, que nós estamos conversando aqui, não fomos Sim. torrada. É. Ele é um Deus de misericórdia, a gente nasceu, não era para a gente ter nascido, porque não era para ter homem mais, né? Nem homem, nem mulher. Então, agora Deus é santo e justo. E como, já que ele é Deus, como entender essa justiça? Como A gente entender? não alcança isso. A gente nem tem que tentar alcançar, porque não Sim. está não tá no escopo do nosso limite. Não. Agora, sabe nada para que serve o Velho Testamento? Quando eu olhei, eu falo, Senhor misericórdia, como o Senhor é santo, como o Senhor odeia o pecado. Ai, Senhor misericórdia, se não fosse o sangue de Jesus, se não fosse essa nova aliança, O se não sangue fosse dele é o Calvário, filtro. É o que onde nos... a gente estava? Não, estava frito. Eu não queria ter nascido nessa época. Pensou ter nascido nessa época? Quem é você? Aonde você mora? Eu moro lá em Samaria. Quem é teu rei? Acabe. Misericórdia. Você já imaginou? Deus teve misericórdia de nós. Estamos aqui numa nova aliança, pós-Calvário, que conhecemos a palavra e olhamos para uma velha aliança e falamos, Senhor, como o Senhor é santo. Como o Senhor é santo. Para que tanto sacrifício? Para chegar e falar oi para Deus. Para falar oi para Deus. Mata o boi, mata a ovelha. E se não derrubar o sangue perfeito, ó, tá? Para falar oi para Deus. Hoje, a gente tem livre acesso, porque o Senhor rasgou esse véu e falou, pode passar. Pode passar. E hoje, você vai falar, mas Deus não tem Elias? Deus não tem a palavra, que é a nossa verdadeira profecia. E Deus usa, sim, a boca de homens que temem o Senhor. Tem líderes que são profetas. Por quê que eles são profetas? Porque eles pregam a profecia. Então, eles são profetas. Ele prega a verdade, ele é um profeta. Esse é o profeta de Deus. O que ele pega a palavra e prega a verdade. Esse é o profeta. Não estou falando de profetada. Como Elias que chegou lá e falou assim, ó, vou te vou, Deus vai te matar. E hoje, né, Ti? Hoje, Não querem isso. você pega um homem de púlpito que prega o Calvário, ele é um profeta. Ele está pregando a verdade. Não é verdade? E nós temos isso. Deus deu essa graça e essa misericórdia na nossa vida. Então, o que fica no nosso coração? A santidade de Deus, a misericórdia de Deus, Deus controlando a história, e um trecho que fala muito no meu coração é o chamamento de Deus. Fomos chamados para sermos sacerdotes. Deus os constituísse reis e sacerdotes e reinarão contigo para sempre. Tá? Isso saiu lá do trono no Apocalipse, capítulo 5. Somos sacerdotes do Senhor. Por quê? Amém. Porque nós estamos a serviço do Senhor aqui na terra, como sacerdócio. Só que o Senhor quer que esse sacerdócio seja santo. Tá? Que seja santo. E é isso, gente. Não é linda a palavra do Senhor, gente? Acabou 21, agora é 22, ou acabou também? Acabou a história. Nós vamos agora para o segundo, na próxima, porque ele morre. Ele morre no capítulo 22, eu já li que ele morre lá, ele cai. E agora a gente vai entrar no primeiro, segundo. Da próxima, segundo livro de Reis, onde você vê Elias, e logo você vai ver o arrebatamento de Elias. Daí vai começar o ministério do profeta Eliseu. Tá? Você vai ver que muito parecido com o ministério de Elias, tá? A gente vai ver algumas coisas aí. E daí, no segundo livro de Reis, gente, daí já mostra o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. Daí, no segundo livro de Reis, sabe o que vai acontecer na hora que acabar o segundo livro de Reis? Não tem mais rei. Daí, acabou o livro de Reis, não tem rei? Não. Daí tem o livro de Juízes, tá? Por quê? Não tem mais rei na terra. Acabou o rei. Tá? Rei acaba aqui. É por isso que eu quero ver isso com vocês. Daí, acabou o rei, daí entra no livro de Juízes. 400 anos de bagunça, porque não tinha líder espiritual. De silêncio, né? Silêncio de Deus, né? Foi o caos, né? O livro de Juízes. Depois é que Deus dá um jeito de restaurar eles. Tá? Reis, quer ver? Deixa eu mostrar aqui.
Vai ter crônicas, viu, gente? Crônicas, sinto muito. Crônicas é a mesma coisa. Desculpa, falei besteira para vocês, porque eu li crônicas. Porque Tá. na realidade, o de Juízes já foi. O que vem é Esdras e Neemias, que vai restaurar a terra, Esdras e Neemias, tá? Que vai restaurar, que não estou só falando o que vem, Esther, e depois de Esther começam os profetas. Por quê? Porque não está em ordem cronológica aqui a Bíblia que nós estamos na mão, tá? Daí vem Isaías de novo. Isaías vai falar do quê? Do período dos reis. Jeremias vai falar do quê? Do período dos reis. Volta para trás, tá? Então, daí vai mostrar o cativeiro que nós já estudamos, que a gente já estudou. Daí mostra tudo o resto daqui para frente, está detalhando o que nós estamos vendo no livro de Reis, tá? Só que agora eles pegam o reinado do rei e descreve, pegam o reinado do ministério do profeta e descreve. Daí vem, sim, os 400 anos de silêncio profético depois do profeta Malaquias, tá? 400 anos, ó. E daí depois vem o primeiro profeta, que é João Batista, no Novo Testamento, uma nova aliança. Tá certo, queridos? É isso aí, então.